Quando a gente fala em câncer da próstata, uma dúvida que é muito comum que os pacientes tragam e que é importante deixar bem sedimentado e os conceitos estarem bem claros. A diferença entre próstata, câncer da próstata e PSA. Vamos começar pela próstata. A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino que é responsável por produzir o líquido prostático, que vai fazer parte ali do líquido seminal que vai ser lançado na hora da ejaculação. Todo homem tem próstata, todo homem nasce com próstata. E a próstata, ela tem essa característica de produzir uma substância que a gente mede no sangue, que é o PSA, o antígeno específico da próstata. Então, o homem se forma, já embrião, na barriga da mãe, ele tem uma próstata pequenininha. Quando entra na puberdade, os hormônios sexuais começam a ser produzidos pelo testículo e com isso a próstata, por ser um órgão do sistema reprodutor masculino, começa a ser mais estimulada. E aí, eventualmente, o PSA vai subindo ao longo da vida. Então é importante a gente entender, a próstata produz o PSA e ela é estimulada pelos hormônios sexuais masculinos, principalmente a testosterona. Nessa próstata, nessa célula prostática benigna, muitas vezes pode acontecer de surgir um câncer da próstata, uma célula maligna que vai se desenvolver, vai crescer de forma descontrolada e com isso pode atacar outros órgãos. O câncer da próstata muitas vezes pode produzir um valor de PSA acima do normal e com isso pode acontecer da gente detectar através da dosagem do PSA. Mas é importante a gente entender que o PSA ele não significa câncer da próstata. O PSA ele pode estar elevado por outras razões, como por exemplo por infecção urinária, por uma relação sexual recente, até mesmo andar de bicicleta pode fazer o PSA subir um pouquinho. Então é comum o paciente chegar com o PSA alterado com medo de estar com câncer. Por isso que tem que conversar com o médico, tem que conversar com o urologista principalmente, tirar as dúvidas em relação a isso antes de fazer um diagnóstico. Se for o caso, o paciente faz exames específicos para ir detectar se tem doença ou não. Quando o paciente faz um tratamento do câncer da próstata, principalmente a cirurgia, quando ele tira um câncer da próstata, o PSA tem que ser 0. Por quê? Porque o PSA ele é um antígeno específico da próstata. O que significa isso? Só a próstata e as células da próstata produzem PSA. Não existe antígeno específico da mama, antígeno específico do cólon, antígeno específico do pulmão. O único órgão que produz uma substância semelhante como o PSA é a próstata. Logo, se o paciente fez uma prostatectomia radical, o PSA tem que ser 0. Pode acontecer de depois da cirurgia o PSA começar a subir. E aí o paciente precisa, junto com o urologista, junto com o oncologista e com a equipe que acompanha o paciente oncológico, fazer uma investigação e entender de onde é que está vindo esse PSA. Muitas vezes o PSA um pouco mais elevado pode significar que a doença está voltando. Porém, se o PSA ele está só um pouquinho elevado, ele vai subindo devagar, pode ser que uma célula prostática tenha ficado para trás, uma célula benigna que produz um pouquinho de PSA. Isso vai ser um tema de um outro vídeo. O mais importante é, diante de uma alteração do PSA e diante de um segmento de uma doença da próstata, estar atento ao que o médico fala, o oncologista, o urologista e toda a equipe multidisciplinar, para tirar todas as dúvidas e ter certeza e ter segurança na hora de fazer um acompanhamento.